22ª Mostra de Cinema de Tiradentes, com a Júlia Catarini, atriz, diretora, roteirista, e vamos falar um pouco com ela sobre o seu curta-metragem, que ela acabou de estrear como diretora, está rodando festivais pelo Brasil todo, e que, para nossa felicidade, vai estrear no circuito comercial junto com Lembro Mais dos Corvos, que é um longa-metragem do Gustavo Vinagre, que ela também é personagem do filme, é roteirista do filme também, e é muito impressionante, e é muito... Fico até arrepiada de falar, né, que é a primeira mulher trans a ter um filme dirigido, estreado no circuito comercial no Brasil. E o quanto isso é importante, politicamente, inclusive, falando, no momento que a gente está vivendo hoje, né? Então, eu queria que você contextualizasse pra gente, inclusive, a importância do seu filme estar estreando nesse momento político do país. Como é que você vê isso, inclusive, para fomentar um estímulo para que outras pessoas trans também façam filmes, né? Como disse o Ariel numa fala dele maravilhosa aqui no festival, que ele conseguiu, através de um edital, sair de personagem documentário para documentarista. E eu acho isso incrível, né? Então, o quanto a política pública realmente é fundamental para possibilitar que pessoas façam, que nunca tiveram acesso aos mecanismos do cinema, poderem fazer seus filmes e criar outras histórias. É interessante você falar no Ariel, porque nós fizemos parte do mesmo edital. Então, fomos contemplados pelo mesmo edital. Isso é muito maravilhoso, assim. Inclusive, Negrume também, do Diego Paulino, foi o mesmo edital. Eu estou tão feliz, assim, com a carreira que o Corvos fez durante esse ano todo, de janeiro do ano passado, quando estreou aqui em Tiradentes até agora. Ele rodou o mundo, ganhou 8 prêmios e sempre muito bem recebido pelas pessoas. Isso é o que me deixa mais feliz, assim, é como o público reage ao filme, né? Eu fico sempre muito impressionada. E no Two for Two, quando a gente começou a fazer o filme durante o processo, a minha maior preocupação era que eu não fizesse uma bobagem, porque eu entendo o peso dessa representatividade de mulher trans, como diretora, como roteirista, e isso para mim era uma coisa que me preocupava muito, assim. Eu queria que o filme pudesse chegar às pessoas não só como uma questão política, né, esse lugar de mulher trans, realizadora e roteirista, mas também como uma história contada por mulheres, assim, né? Que todas as personagens, as protagonistas do curta são todas mulheres e isso para mim era muito importante. Muito foda. E aí, também importante para você que a equipe do filme, do seu curta, também seja por mulheres, né? Não à toa a gente tem a Cris Lira, que fez fotografia, e que estava aqui em Tiradentes com o seu filme também, um documentário que ela dirigiu. Maravilhoso. Né? E você privilegiou, de fato, você procurou por mulheres para compor sua equipe, porque você sentia uma necessidade de colocar isso também no projeto, não apenas nas imagens que você ia colocar no filme, mas como modo de produção, de fato, né? A Cris Lira, ela trouxe para o filme uma mulher trans, que eu procurei muito e não conhecia, e a Cris trouxe a Sládica Jerônimo como assistente de fotografia, como foquista, e era uma mulher ela é uma mulher transexual incrível, muito competente, assim, e eu fiquei muito feliz de ter ela no set. E nesse processo de distribuição do Corvos com Two for Two pela Vitrine Filmes, nas nossas conversas eu fiz questão de que, por onde o filme passasse, todos os debates seriam mediados por mulheres trans. Ai, maravilhoso. Para mim foi uma coisa muito importante, assim, uma conquista, né? E na verdade não foi nenhuma conquista, porque falar em conquista seria como se a Vitrine se opusesse a isso, e pelo contrário, a Vitrine, ela abraçou isso de uma forma muito carinhosa. Não à toa, para quem não sabe, a Vitrine, inclusive, é uma distribuidora comandada por mulheres. Sim, não é uma pela coincidência Silvia isso. Cruz. A Silvia Cruz, ela foi uma pessoa muito importante na minha vida, assim. Foi um dos primeiros lugares onde você trabalhou com cinema, certo? Sim, a minha... depois do filme Catástrofe, porque nós mulheres trans, nós não temos um espaço na sociedade que nos permita ter empregos formais, né?
Isso é uma realidade, assim. São muitas poucas mulheres trans que conseguem se inserir no mercado de trabalho em empregos formais. E depois do filme Catástrofe, a minha maior preocupação era em como me manter, né? Eu já tinha essa questão há algum tempo, e aí a Silvia Cruz me chamou para trabalhar na Vitrine Filmes, e foi um presente, assim, porque eu me aproximei desse universo de distribuição, entendi melhor o processo. Também assisti filmes maravilhosos lá e, enfim, me inspirou muito, né? Esse processo de fazer o Corvos, que eu fiz depois da minha experiência na Vitrine, e o Two for Two. E é isso, a nossa luta nesse momento de distribuição do Corvos é exatamente essa, trazer o público trans para o cinema. Que é muito raro você ver pessoas trans frequentando salas de cinema, né? E isso acontece por vários motivos, assim, passa pelo motivo da grana, né, do poder aquisitivo, e passa pelo preconceito, né? Passa pela discriminação. Eu conheço mulheres transexuais de 20 a 50 anos que nunca foram ao cinema com medo de serem humilhadas, abusadas, violentadas de alguma maneira, assim. Que é uma coisa que já aconteceu comigo. Eu, com 14 anos, ia ao cinema e era impressionante como, quando um homem cis percebia a minha presença dentro do cinema, sentava do meu lado e buscava algum tipo de aproximação. Como se tivesse uma permissão pra sexual, alguma coisa, né? E isso é uma coisa que sempre me constrangeu, assim, sempre me causou muito desconforto. E é isso, o Two for Two, ele nasceu originalmente como um filme, uma comédia romântica, era um filme muito diferente do que ele é hoje. Era um homem cis, uma mulher cis e uma mulher trans. E, sei lá, eu acho que por uma conjunção astral, não sei, o filme se transformou numa outra coisa. E eu fiquei muito feliz com essa transformação. Eu adorei com o resultado final. Que Porque bom. eu acho que essa transformação enriqueceu o filme. E eu sempre tive essa vontade do protagonismo feminino, né? Eu acho que faltam histórias protagonizadas por mulheres. A gente está sempre nesse lugar de que a mulher é o suporte do homem, né, no cinema. Ela é a antagonista, ou ela é a coprotagonista, ou ela é a coadjuvante. Não se contam histórias sobre mulheres, né? Nesse lugar de protagonismo. E quando a Gilda Nomati entrou no filme, foi um presente, assim, eu fiquei muito feliz porque eu acho que ela trouxe para o filme uma camada que não existia. Ela teve um entendimento da personagem muito interessante, assim, muito inteligente. E eu sempre aprendo muito com ela, né? Eu sou uma mulher transexual sem formação acadêmica, eu não fiz nenhum curso de teatro, não estudei cinema. E eu aprendo com as pessoas com as quais eu trabalho. Então eu aprendo muito com o Gustavo Vinagre, eu aprendo com a Gilda Nomati, eu aprendi muito com a Majeca Angelucci no filme Catástrofe. Não, e aí como ressaltar a sua parceria com a Gilda, né? Que cada vez mais vocês estão fazendo mais coisas juntas. No filme Catástrofe, vocês duas atuam juntas, que é um filme muito interessante também. E ela agora cada vez mais está se aprimorando na preparação de elenco, Sim. Né? Que ela está cada vez mais nessa função também no cinema. Então, e ela protagoniza o seu filme. Sim. Né? Então, quer dizer, acho que acaba sendo bem orgânico, inclusive a parceria que vocês traçam, né? Você e a Gilda, o Gustavo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também dessa parceria de vocês no cinema. Na verdade, nós somos uma grande família, né? Eu sempre falo isso. E quando nós nos conhecemos na preparação do filme Catástrofe, foi uma empatia muito imediata, assim. A gente se amou de se olhar, assim. E eu e a Gilda, a gente tem feito muitas coisas juntas, né? Agora a gente está desenvolvendo um longa que se chama Família Valente. E a Gilda é a protagonista e eu sou a roteirista e diretora, eu não atuo no filme. É um filme também só sobre mulheres. E Ficção também. ficção.
E é uma parceria muito rica, assim, né? A nossa... Eu sempre falo que o nosso grupo, né, essa família que a gente formou, ela é muito interessante porque o Gustavo, ele me inspira em criar, ele me impulsiona, né? Ele sempre está me dando incentivo, estímulo para não parar, assim. Em alguns momentos, é óbvio, nesse cenário político agora, eu não vou mentir, assim, não vou ser hipócrita. Em muitos momentos a gente pensa em desistir, né? Porque é uma porrada atrás da outra e é isso, cada vez fica mais claro de que eles estão tornando tudo mais difíceis, né, pra gente. Uma coisa que se repete nos 3 filmes, por exemplo, citados mais aqui, eu lembro mais dos Corvos, o T for Two e o filme Catástrofe, é o quanto o cinema pode salvar. Sim. Nos 3 a cinefilia é um personagem, outros filmes são citados e dão força a essas personagens, mas não só. Uma coisa interessante é que nos 3 as personagens não são objeto do cinema, as personagens são sujeito de cinema. Sim. Elas escrevem o cinema, elas dirigem o cinema. No T for Two eu acho lindo que vocês criaram um cartaz do filme fictício que a personagem dentro do filme dirigiu. Que, aliás, a protagonista do filme é uma diretora, né? Então, Aliás, eu quero esse legal. cartaz. Eu quero os dois. Eu quero botar o do T for Two e o do filme fictício um do lado do O outro. outono de 92. Como foi inserir, sempre ter o cinema como personagem? Seja na sua vida, que te inspira, seja nessas obras específicas que você também escreveu. Desde muito nova, assim, eu tenho esse interesse por cinema, essa paixão, né? Que é muito... me consome, assim. Eu não consigo pensar em outra coisa que não seja cinema, é uma coisa absurda, assim. E quando a gente começou a filmar, eu falei pra Gilda que eu tinha muita vontade de... Ela me perguntou isso. Mas por que você escolheu uma diretora, a personagem, a Silvia, ser uma diretora de cinema e a Isabel ser uma atriz? E eu disse pra ela, porque eu tenho muito interesse em falar sobre essas pessoas, né, sobre esse universo. É um universo que me fascina, é um universo que me move. A família Valente também é sobre pessoas, sobre mulheres, é uma família de atrizes. E aí é uma coisa que me motiva muito, assim. É um tema que eu acho que vai ser recorrente na minha filmografia, né? Pessoas de cinema. E aí, falando inclusive sobre isso, puxando o gancho do que o Filipe puxou, uma coisa que eu acho interessantíssima no T for Two, que eu acho que é um personagem do filme, é aquele apartamento. Sim. E a direção de arte eu acho fabulosa. A direção os vários detalhes cores, que vocês colocam no filme. Queria que você falasse um pouquinho mais da direção de arte do filme também. A direção de arte é do João Marcos de Almeida, que é uma pessoa que eu amo muito. Eu tive muita sorte nesse filme, porque eu trabalhei com a Cris Lira. Fez uma foto brilhante, assim, eu acho a fotografia do filme linda, linda, linda. O João Marcos de Almeida, a Beatriz Pomar, que foi a montadora do filme, que é gênia, assim, ela achou soluções para algumas cenas que a gente não conseguia encaixar. E porque o filme foi feito em 5 diárias, né? E foi muito problemático, assim, porque a gente tinha um espaço muito curto e na verdade, o roteiro era muito mais longo do que o que vocês viram na tela. Muita coisa caiu por questão de tempo. E aí eu entendi também que eu só sei escrever longas metragens, então é isso que eu quero fazer. Eu não quero mais... Quero, mas a minha intenção agora é partir para o longa. E aí, a direção de arte do filme, ela foi... Eu deixei muito na mão do João, sabe? Ela foi muito pensada, conversada, mas eu sempre falei pro João, eu quero que você faça como você achar que casa com o filme. E deu muito certo, assim. A locação é outra mágica, assim, do cinema, né? Porque foi onde foi filmado A Moça do Calendário, uma das partes do filme. E aí eu lembro... E o apartamento é do Gregório, diretor do Inaudito.
E aí quando eu vi aquele apartamento e sabia dessa história, do apartamento ter sido locação da moça do calendário, e do Gregório ser o dono do apartamento, ou seja, só pessoas de cinema, né? E Helena o tempo Inês, que todo. também é uma família com Gilda, já atuou em vários filmes. E contei pra Helena, e Helena disse assim, nossa, tá abençoado, o filme vai ter muito sucesso, porque ali é um astral, um ambiente muito bom, e foi realmente muito interessante, assim. E a direção de arte foi isso, assim, a gente pensava em criar um ambiente que fosse um ambiente um pouco opressor, um pouco triste, né? E no fim eu acho que não foi isso que a gente vê na tela, né? A gente vê na tela um apartamento muito vivo, muito forte, muito intenso como a personagem, né? E aí a gente foi buscando coisas, assim. Eu queria muito que, na verdade, quando eu pensei no Two for Two, eu queria muito que uma música da Maria Bethânia tivesse no filme. E aí a gente pensou que não tínhamos grana para pagar direitos autorais. Então a gente achou a solução de colocar a capa do Álibi, que é o meu favorito, é o meu disco favorito da Bethânia na vida. E aí entrou o Álibi. É isso, foi um set muito divertido, assim, muito alto astral. As pessoas todas empenhadas em me ajudar, assim, eu aprendi coisas que eu não sabia e tiveram muita paciência comigo, foi lindo, assim. Uma experiência muito... E trazer o filme para Tiradentes, depois de um ano, né, de ter ganho o prêmio Helena Inês, me causou muita felicidade, mas também muita expectativa, muita ansiedade, porque eu pensava, meu Deus, eu agora tenho que lidar com alguma frustração caso o filme não seja bem recebido, né? E pelo contrário, ele foi muito bem recebido, as pessoas me deram muito amor, muito carinho, entenderam a proposta que eu tinha, o que eu queria contar. É isso, estou muito feliz. Obrigada, Júlia. Sucesso. Estamos aqui ansiosos já para ver seu longa-metragem novo e que você faça muitos filmes. Obrigada. Bom, obrigada.